Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Time to Talk by LM, o seu canal do empreendedorismo. Então, primeiramente, quero te agradecer, né? Eu sei que tu é uma pessoa bem sem tempo. Verdade. Então, primeiro, quero te agradecer por dar essa palhinha aqui no nosso canal. Obrigado, Cláudia. Bacana participar e realmente todo mundo tem uma história bacana para contar. E no meu caso, em relação ao empreendedorismo, eu acho que é interessante, né? A gente tá no momento que muita gente está empreendendo também, né? Sim. Às vezes por um pouco de falta de opção, porque muitos mercados se fecharam em função da pandemia, né? Mas também tem outro cenário, a gente pode empreender independente de cenário de pandemia. Então, acho que tem muitas motivações, assim, e é um processo bem particular, assim, o processo de empreender algum tipo de negócio próprio, né? É uma situação que as pessoas elas têm que realmente sentir a necessidade de ter aquilo, de ter um algo mais, né? E isso necessariamente pode significar o seu próprio negócio, definitivamente, ou uma alternativa, né? Então, as pessoas podem optar, né, por empreender, e eu optei bem cedo, assim, relativamente em relação ao que eu imaginava para a minha vida. Eu já estou falando aqui, vou seguindo, né? Se tu me interrompe, por favor. Eu queria Porque, que tu colocasse para nós que tu resolveu fazer administração de empresas. Então, quando tu resolveu fazer administração de empresas, tu imaginava já ir para a área da TI? Tu já era um apaixonado nessa área? Ou foi te descobrir depois? não, eu comecei a mexer com TI em casa, realmente, e nós estamos falando de 94, né? Então, como foi importante eu ter a oportunidade, agradecer aos meus pais que me oportunizaram de comprar um PC em 94, que realmente não era. Hoje todo mundo tem celular, tem computador, isso aí é básico, mas antes não era assim, né? Então, não era. Então, a gente em 94 tive um PC em casa e comecei a mexer, mas não imaginei que aquilo seria o meu trabalho de fato, mas eu sempre comecei a mexer, tive facilidade, aprendi, e achava legal, fazia minhas coisas, meus desenhos, brincava, formatava o PC, perdia tudo, aí fazia tudo de novo. E assim foi indo. Então, eu realmente, a administração de empresas é um curso que ele te dá muitas opções assim para que caminho tu pode seguir profissionalmente. Ele é um curso que te dá uma abrangência em termos de gestão, e gestão pode ser gestão hospitalar, pode ser gestão de TI, gestão de RH, financeiro, realmente é bem completo, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar em Canela numa empresa que caiu meio que no colo a oportunidade de trabalhar no ambiente de TI, porque tinha um profissional que cuidava dessa área e ele saiu da empresa da noite para o dia, assim, foi bem rápido, e a oportunidade caiu no colo, e eu estava relativamente preparado. Fui questionado, pô, tu sabe, tu pode cuidar disso? Claro, eu posso. Eu queria crescer, eu estava começando, né? E é óbvio que eu não ia perder essa oportunidade. E foi o que eu Claro. fiz. Eu peguei e muitas coisas eu não sabia, lógico, mas eu fui aprendendo. E desde que eu saí de lá, fiquei 6, 7 anos nessa empresa, cuidando exclusivamente da gestão de TI da empresa. Fazia helpdesk, que é suporte ao usuário, service desk, que é suporte a redes também, né? E gestão de recursos de TI, implementação de sistema, busca no mercado de parceiros para desenvolvimento de sistemas que a empresa demandava, né? Isso tudo, o curso de administração ele é fantástico, porque a gente consegue avaliar uma visão bem abrangente e sistêmica dos recursos que a gente precisa, porque administrar, basicamente, é gerir recursos, né, limitados. Esse é um ponto de partida. Então, eu posso fazer gestão de TI de uma maneira bem completa. E foi aí que a coisa aconteceu, porque no curso de administração de empresas, eu imaginava já que eu ia empreender em algum momento. Eu venho de uma família de empreendedores por parte de pai, sempre foram empreendedores, o meu avô, meus tios, o meu pai. Então eu cresci meio que vendo esse ambiente de empreender e, pô, na raça, ir atrás, correr, visitar cliente, correr atrás. Eu cresci vendo isso, né? Então eu sabia que em algum momento eu ia fazer.
E no curso de administração de empresas, ele lá pelo meio do curso para o final, ele chega num ponto que tu decide, poxa, se tu vai fazer naquele processo de trabalho de conclusão, aquela reta final do curso, né? Se tu vai fazer consultoria em alguma empresa ou se tu vai para a área de novos negócios. E eu não tive dúvida, novos negócios, né? Então, eu comecei a projetar o meu trabalho hoje já na faculdade, tive essa chance e eu pensei, eu não vou perder a consultoria gratuita do monte de professor para tentar ter uma ideia do que eu posso fazer pela frente, né? Então, eu fiquei fiquei montando, projetando, até o final do curso, essa empresa defendia a minha colação de grau em cima desse projeto. E claro que algumas coisas mudaram, mas o logotipo, o nome da empresa, eu já fiz tudo por ali, já tinha tudo mais ou menos, só que eu continuava trabalhando no processo de CLT, carteira assinada na transportadora, né, que eu trabalhava fazendo tudo isso. E só que chegou um ponto que naquele período de formatura, de final de formatura, eu já estava 7 anos na empresa, estava me formando, e aí a gente faz uma reflexão de olhar para o começo do curso e para o final, e pensar, tá, onde é que eu estou, onde é que eu projetei que eu estaria, né? E daí tudo isso mexeu muito comigo, e eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, né, dar uma mexida na minha carreira. E era uma empresa pequena, que eu sabia que não tinha mais como crescer naquele processo, e eu já tinha decidido que eu não queria trabalhar em empresas grandes, eu já tinha trabalhado em grandes corporações, em banco também, e é um processo um pouco amarrado que não era para mim, não era meu perfil. Tudo que tu precisava fazer tinha que passar por um gerente, por um chefe de setor, por um diretor, para ser aprovado. Então, esse processo me deixava muito angustiado, não era o que eu queria. Então, eu já optei por trabalhar em empresas menores para ter essa dinâmica a mais. Acho que eu sempre fui inquieto, né, e nunca gostei muito de ter uma rotina muito certinha. Eu gosto de ter uma coisa mais dinâmica para minha atividade. E eu ficava sentado na transportadora, às vezes é normal, todo mundo tem um período que tu está trabalhando no escritório, daqui a pouco as coisas estão mais calmas, não tem muito o que fazer, e eu ficava olhando para fora e pensando, meu Deus, tem milhões de coisas para serem feitas, e eu estou perdendo tempo, sabe? Eu não posso, e isso me inquietou de uma forma que a primeira coisa foi quando eu estava me formando, eu pedi demissão, a primeira coisa. Então, claro, o meu perfil é um pouco conservador, eu não sou louco também, porque eu já tinha minha família, eu já tinha meus compromissos, né? Eu não posso simplesmente jogar tudo para cima. Consegui um emprego novo, numa área um pouco diferente, não era na TI, eu quis trabalhar no financeiro de uma empresa para aprender um pouco mais sobre isso, que era uma coisa que eu queria desenvolver. Eu fiquei esse 1 ano trabalhando nessa empresa, isso em Canela ainda, né? Nesse período que eu morei lá, a transportadora que eu trabalhei era de lá, depois saí e fui para essa outra indústria, né? Fiquei 1 ano no financeiro, a indústria estava num processo de expansão, estava mudando a sede, então foi bem interessante, bem bacana, mas no meio desse 1 ano que eu fiquei nessa indústria, no financeiro, trabalhando com contabilidade gerencial, análise de balanço, controlando o fluxo de caixa, puxa, era um negócio bem bacana, mas eu senti assim, cara, legal, super bacana, mas isso não é para mim, não é o que eu quero. E aí eu resolvi, cara, a minha vocação é trabalhar com TI, de fato eu vou botar meu plano em prática. Só que aí começa aquilo que eu estava falando no começo, né? Empreender é um processo muito particular. Não adianta eu falar para ti que é legal empreender, porque se tu tem o teu emprego de CLT com carteira assinada, tu tem, poxa, um monte de benefícios, tem 13º, tem férias remuneradas, tu tem um escritório com a tua mesinha, fotinha em cima da mesa da família, aquela coisa, né? E para sair desse processo, que é uma segurança que se tem, não é tão simples assim. Então, nesse período que eu... Já tinha família, né? Lógico, então tem muita gente que não tem nenhum tipo de compromisso, não tem família, então, eu tô pensando, cara, não tem nada a perder, vai lá e faz, entendeu? Né? Mas quando a gente já tem uma família, já tem compromisso, eu já tinha 28 anos, não era tão novinho assim também, né? Então, isso mexeu muito comigo e eu pensei, tá, legal, chegou a hora de botar em prática esse plano. Eu pensei, no meu penúltimo ano, no último ano em Canela, na metade do ano, eu decidi, é a hora de eu realmente voltar e fazer esse processo, botar em prática. Só que aí, mesmo tendo esse perfil de empreender, eu também tinha que ter uma certa segurança, né? Porque eu não posso simplesmente abrir mão das coisas. Então, o que acontece? Eu busquei parceiros, como a empresa era da Serra Gaúcha, era de Canela,
eu tinha conhecido parceiros de Caxias, que tem um parque industrial, um parque tecnológico muito legal, e eu tinha grandes parceiros lá, que até hoje eu trabalho e converso com eles, e naquele momento eu decidi, eu apresentei o projeto da TI Quality para eles e falei, eram empresas que forneciam serviços de tecnologia, em 2 áreas distintas até, mas eu disse para eles, eu vou abrir uma empresa em Porto Alegre, eu preciso de serviços, eu preciso de parceiros para botar serviço lá. E vocês têm representante ou vendedor em Porto Alegre, na região metropolitana? Não, não tem. Então agora vocês têm. Foi bem assim. Agora vocês têm. Porque eu vou fazer. E o pessoal, bom, bora, vamos trabalhar, então, vamos tocar ficha. E assim a coisa aconteceu. Então, eu tive o processo de empreender com a minha empresa, com os meus serviços, que eram voltados para microempresas. Então, eu sabia exatamente o que eu podia atender, né? Porque empreendendo sozinho, eu não posso, daqui a pouco, querer atender uma estrutura grande, né? De uma empresa maior, com 300 pessoas, para fazer algum tipo de serviço. Qualquer tipo de serviço que tu for prestar para uma indústria grande, para uma empresa de grande porte, ela vai te demandar um esforço que talvez no começo tu não tenha como atender, né? Então eu sabia que eu ia focar em empresas pequenas com a minha marca, com a TI Quality. Mas com esses parceiros que eu tinha na mão, né, eles me proporcionaram também abrir mercado aqui com outros tipos de segmentos de mercados. Então eu trabalhava de manhã para essas 2 empresas e de tarde eu cuidava dos meus serviços da TI Quality. Então foi uma forma também de eu poder virar a chave, vamos dizer assim, de um processo de CLT para ser um representante com contrato dessas 2 empresas, com um FII mensal, com uma verba fixa, mais comissionamento, e ao mesmo tempo eu poder ter a minha empresa também e poder trabalhar com os meus clientes né, num processo que eu não tinha garantia nenhuma de nada. Basicamente é isso, né? Então, fazendo uma analogia de quem vai empreender assim, poxa, tu tá acostumado a nadar na piscina do teu condomínio, que tu sabe que é rasa, tu sabe que lá é fundo, né, tu conhece o limite, tem água aquecida, né, às 8 horas ela fecha, só que isso para mim não era o suficiente. Eu pensava, poxa, mas eu posso nadar no mar aberto, eu posso nadar num ambiente, né, que eu não vou ter essa segurança, e como eu falei, o meu perfil de ser mais inquieto, me levou para isso. Eu não conseguia eu não consigo ter uma rotina, eu tenho dificuldade de ter a mesma rotina, né, diariamente, de horário e de fazer as mesmas coisas. Então, hoje, o meu trabalho de TI, ele envolve, de manhã eu estou num cliente, de tarde eu estou no outro. Hoje ao meio-dia eu fui para Novo Hamburgo, depois eu voltei para Porto Alegre. Então, essa dinâmica, para mim, é muito legal. E quando a gente pensa assim, em virar da CLT para um processo de empreender, demora para consolidar, não é da noite para o dia, né? Então, para quem está pensando em empreender alguma coisa, é legal pensar em projetar uns cenários. Projeta um cenário realista, um cenário otimista e um cenário pessimista. Se tu estiver trabalhando ainda, não pede demissão agora e sai empreendendo e sai fazendo tudo amanhã. Porque mesmo eu, quando eu fiz isso, antes de eu pedir demissão, de eu decidir tudo, eu já fui amarrando esses contratos com essas empresas, com esses parceiros, né? Para mim ter um mínimo de segurança também, porque, né, eu acho que é importante, né? Se a gente tiver essa oportunidade de ter alguma segurança de alguma coisa, isso, poxa, é bem legal, assim, é bem importante. Então, todo esse processo, né, passou por também, por exemplo, ter um networking legal. Eu, quando trabalhava nessas empresas, eu sempre tratei muito bem os parceiros que me forneciam serviços, os clientes também. A gente nunca sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Então, o networking sempre é importante, né? Essas pessoas, uma das pessoas que me deu força quando eu estava pensando em fazer isso, né? Era um diretor de uma corretora de seguros, que ele, volta e meia, eu estava lá em Canela e ele falava, quando é que tu vai trabalhar lá comigo, né? E eu ficava assim, pô, legal, né? Sinal que tu sentia um feedback de um reconhecimento do teu trabalho. Pessoas de fora viam que o meu trabalho era bacana. Então, lá pelas tantas eu conversei com ele, ele disse, cara, tu tem que pegar e fazer. Abre a tua empresa, né? As coisas vão acontecer, não fica com medo, porque enquanto tu tá com medo, as coisas não estão acontecendo. Então, a gente tem que primeiro tirar esse medo
E se tu estiver trabalhando ainda no teu emprego, na tua empresa, com CLT, com carteirinha assinada, legal, pode ser até funcionário público e tu pode empreender também, não tem problema. Começa na paralela, começa, né, começa fazendo isso. Eu tenho colegas, amigos aí que tem por 6 horas por dia, tem emprego em cargo público, né, e de tarde toca outro negócio paralelo. Então, esse seria o mundo ideal, a gente poder fazer essa migração gradual, porque às vezes uma atividade secundária, daqui a pouco ela está te tomando tanto tempo que, poxa, mas isso aqui pode ser a minha atividade principal de fato, né? Então, isso tudo envolve um pouco de planejamento. Eu não vou ser tão técnico também, porque o planejamento estratégico é um processo bem completo, bem complexo, mas um plano estratégico básico, assim, eu acho que a gente pode fazer. Se tu está pensando em abrir um negócio, poxa, vou abrir um negócio, vou vender tal produto ou tal serviço. Começa fazendo experiências com parceiros, com familiares, com amigos. Quando eu decidi abrir a minha empresa em Porto Alegre, eu sabia que o meu networking em Porto Alegre era muito grande. A minha família é grande, eu conhecia muita gente. E hoje, com a minha empresa, eu atendo as empresas dos meus amigos de bastante tempo atrás e é super bacana. É uma relação que ela vai um pouco além da amizade, que já é super bacana. Eu consegui falar com essas pessoas há tanto tempo, mas a gente tem um ponto que eu consigo separar a parte profissional das amizades, assim. Então, por mais que eu atenda as empresas dos meus amigos, no momento que eu tô lá, eu sou super profissional e às vezes sou chato até, e eu quero que as pessoas me cobrem mais quando elas me conhecem já por familiar ou por amigo, porque a minha responsabilidade na minha cabeça é dobrada quando eu estou atendendo uma pessoa que eu já conheço, de um vínculo de amizade ou familiar. Para mim, eu tenho que ser mais profissional ainda do que eu seria normalmente, porque eu não posso decepcionar ela, né? Tem isso. Então, o networking é bem importante nesse processo, porque, poxa, eu estou pensando em fazer um produto ou um serviço diferente. Né? Começa a fazer nas horas vagas, começa a dar de presente para as pessoas experimentarem, né? Pô, que legal, isso aqui, e as coisas vão acontecendo daí naturalmente, e eu acho que isso é importante, né, para essa virada de CLT para empreendedor, porque, claro, hoje, em função do momento de pandemia também, tem muita gente que não teve esse tempo, né, não teve essa escolha, e mesmo tendo esse tempo de escolher, assim, mais ou menos o que eu ia fazer de empreender, eu não tinha fluxo de caixa para segurar 6 meses, que isso seria o mundo ideal, né? Poxa, vou fazer uma poupança para poder trabalhar 6 meses sem faturar um centavo, porque isso vai me sustentar, para mim poder segurar isso aí. Cara, na prática, vamos, a gente há de convir, é bem complicado, né? Se tu conseguir ter esse cenário, pô, ótimo, melhor, né? Perfeito, mas a gente sabe que às vezes não é bem assim. Então, às vezes a gente tem que abrir mão também um pouquinho como eu falei, eu abrir a minha empresa com a minha marca, com os meus serviços. Eu tive que abrir mão um pouco de trabalhar muito forte nela para poder ter uma segurança de vender as marcas dos meus parceiros também, para que as coisas fossem acontecendo no tempo certo, né? Porque se eu me atirasse simplesmente a vender a minha marca sem ter a partir do zero, ia ser bem mais difícil, né? Então isso te dá uma segurança, um conforto, mas como a gente estava falando, tem situações hoje que alguns mercados se fecharam, algumas pessoas perderam emprego, tiveram que empreender meio que na marra, totalmente, né? Não tiveram muita escolha. Nesse caso, aquilo que eu acho, assim, é sempre legal ter uma carta na manga, um plano B, mesmo que tu esteja trabalhando agora num emprego de carteira assinada, tá tudo bonito, tá tudo legal, amanhã a gente não sabe como é que as coisas podem acontecer, né? Uma empresa com carteira assinada, a empresa pode simplesmente decidir que tu não serve mais, querem te demitir, vão reduzir quadro. E quando eu decidi abrir minha empresa com 28 anos, ali em 2007, eu sabia que se eu ficasse na iniciativa privada, com carteira assinada, ia chegar, com certeza, aquele ponto que tu tá ali com 50 anos, um pouquinho mais, e daqui a pouco, mas esse cara já tá um pouco veterano, vamos demitir ele e pegar um cara de 30, de 25. Então, eu antecipei esse processo. Eu quis antecipar o quanto antes, porque eu preferi fazer isso enquanto eu tinha 28, 30 anos do que depois. Ia ser bem mais difícil.
Então eu antecipei essa etapa. E é aquela história que o Bill Gates, bastante tempo atrás, falou, né, que a estratégia naquele momento da Microsoft era tornar o Windows obsoleto antes que algum concorrente fizesse isso. Sim. E é mais ou menos isso com a gente. No momento que a gente está muito acomodado, está tudo certinho, cara, mesmo quando eu trabalhava na transportadora, eu nunca tirei 30 dias de férias, nunca consegui tirar 30 dias. O máximo que eu consegui foi 20 dias. E eu tive uma professora também que falava na faculdade, na UX, lá em Canela, onde eu terminei o meu curso no CAN, que é o núcleo da UX, lá em Canela, que, cara, se tu tira 30 dias de férias e ninguém sente falta, tu tem um problema, né? Se tu consegue ficar tanto tempo longe do teu trabalho e ninguém sente falta, cara, tem um problema, tu tá com uma vulnerabilidade. Então, essas coisas foram, acho que são essenciais na hora que esse espírito, né, de se aventurar, de não ter medo, eu acho que é importantíssimo na hora que a gente vai pensar em empreender qualquer tipo de produto. Mas o meu produto eu vou começar agora. Não precisa tu deixar o teu produto ou o teu serviço tão perfeito a ponto de mas eu vou fazer um negócio que já tem alguém que está fazendo ali e o produto dele é massa, é legal, poxa, bacana, mas só que o cara tá há 5 anos na tua frente fazendo isso já. Tu não vai largar com a melhor das condições. Larga, começa fazendo, que as coisas vão acontecendo. Tu vai percebendo os processos de melhoria, né? E as coisas vão acontecendo. E eu acho que foi assim que eu consegui chegar hoje. A minha empresa abriu em 2007 e hoje a gente está em 2021, são quase 20 anos, né, de empresa. E isso é trabalho e demora para consolidar, né? Demora para a gente ter uma carteira de cliente bacana. Hoje eu tenho contratos com empresas, né, de manutenção, de suporte, e isso não é da noite para o dia, mas em algum momento a gente tem que fazer, não adianta a gente ter medo. E nessa situação de daqui a pouco a gente ter que empreender, uma pessoa, né, foi demitida ou a empresa, sei lá, aconteceu alguma situação, aí o mercado fechou, né? Eu acho que é uma oportunidade. A gente passou um momento de crise, de pandemia, em todos os sentidos, e eu acho que foi um momento de reinvenção para muita gente. Eu vi muita gente empreendendo de várias maneiras, coisas que gostava de fazer, mas deixava de lado, porque achava que isso não, daqui a pouco, poxa, pintou uma oportunidade. E as crises, elas são oportunidades, por mais que elas sejam muito cruéis, assim, é muito duro a gente ver tanta gente com dificuldade, né, em algumas coisas, são oportunidades que se abrem, né, porque outra coisa que eu ouvi também, e é interessante nesse momento, mar calmo não faz bom marinheiro. Então, através das turbulências que o mercado vai proporcionando, a gente vai crescendo. E isso aí, se tu não começar a te atirar, tu só vai assistir, não vai participar de fato, né? Então, esse medo de sair da CLT da segurança para empreender, procura fazer isso antes do que esperar, de repente, uma situação. Puxa essa carta na manga para antecipar esse processo, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. E dentro daquela história de montar um plano estratégico básico, monta um fluxo de caixa, assim, se eu dependesse desse trabalho aqui, desse produto ou desse serviço, quantos desses eu ia ter que vender, né, para daqui a pouco me sobrar alguma coisa para isso realmente virar uma renda real, assim, uma coisa mais concreta. Isso a gente tem que ir pensando, projetando, né, e mesmo com a empresa andando, os desafios vão acontecendo, porque eu tive parceiros hoje que, embora eu continue trabalhando sozinho na TI Quality, a gente trabalha num processo de horizontalização que é parcerias. O meu foco em pequenas empresas, ele se deve primeiro por uma questão de eu não tenho estrutura física de 3 pessoas trabalhando junto comigo aqui para atender uma empresa de maior porte ou cenários mais complexos, mas eu tenho parceiros para atender as pequenas empresas que eu preciso. Eu não tenho todos os serviços, nem quero ter, mas eu tenho bons parceiros que me seguram quando eu preciso. Então, se tu precisar, Cláudia, de alguma solução que eu não tenha, eu tenho um leque de parceiros comigo que podem me auxiliar.
E isso é fundamental no empreendedorismo, a gente contar com os parceiros, né? Ninguém cresce sozinho, nenhuma indústria que a gente conhece hoje, mega gigante, cresceu sem ter uma boa cadeia de fornecedores, sem ter uma cadeia de logística interessante. Como é que eu vou entregar o meu produto, né? Como é que eu vou trabalhar o meu serviço? Como é que vai ser a minha logística para isso? Eu vou comprar onde? De quem? Esse cara pode me fornecer? Eu posso contar? Já tive parceiros que daqui a pouco não foram tão legais, assim, mas isso a gente vai desenvolvendo, né? E eu acho que é um processo, né? Não, e tudo isso que tu tá colocando é tantas coisas interessantes que eu estava anotando aqui enquanto tu falava. Até para a gente frisar, assim, bem importante. Eu andei assim, ando, na verdade, assistindo muita live de empreendedores, desses mais famosos, né? Pepsi, Coca-Cola, iFood, Subway, né? Vários assim, que já estão voando aí sozinhos. Então, eu estava vendo assim, algo muito importante que é exatamente a tua fala e é o que eu acredito. Tu pode sim trabalhar na CLT, por exemplo, e de repente tu nunca abriu o teu negócio. Mas mesmo tu estando com carteira assinada, tu ser um empreendedor. Porque, por exemplo, tem tanta gente que começa, por exemplo, como office boy, faz crescimento dentro daquela empresa, ou seja, ele vai estudando, ele vai fazendo cursos, ele vai se projetando, mostrando o quanto ele é interessante. E esse cara, eu só posso dizer o seguinte, ele é um empreendedor. Mas Certo. aí tem, né? E daí tem ao contrário, aquele outro que é assim, ele tem um emprego CLT, aí ele fica pensando numa futura aposentadoria, aí ele resolve entrar numa franchise, né, de uma Cacau Show, de um Boticário, enfim. Aí, e isso eu conheço, né, amigos assim. Aí eles entram nesse negócio, só que eles resolvem ser o seguinte: eu sou o dono do meu negócio. Ou seja, ele não é empreendedor. Ele já contrata um gerente para a loja, ele já contrata um funcionário, ele não dá aquele atendimento personalizado que toda pessoa que é empreendedora, ela dá o seu atendimento personalizado. Então, o que eu quero dizer nessa minha fala, no resumo, é: de repente, tu nunca vai sair do teu emprego CLT, mas tu é realmente um empreendedor. De repente, tu não teve coragem de sair e empreender uma segunda linha, porque de repente tu adora o que tu faz dentro da empresa, né? Que tu és funcionário. E aquele que teve uma chance, ele resolve virar dono do negócio e muitas vezes até vai à falência, porque ele não deu todo aquele cuidado, e diz assim: ah, esse negócio não deu certo. Né? Então eu acho isso muito assim, né? Ah, eu sou dono do meu negócio e pronto. Não é assim. E é isso que eu queria dar o exemplo do Carlos, porque o Carlos, ele atende, né? Até, desculpa, eu tinha falado errado, né? T-Quality, é TI, Sem TI problema. Quality, né? E a TI Quality é muito legal o seguinte, que tu manda um WhatsApp pro Carlos e tu diz o seguinte: Carlos, eu preciso dar um upgrade no meu computador, eu preciso trocar de computador, eu preciso de uma impressora, enfim, inventa mil e um, e tu diz, eu preciso colocar minhas coisas na nuvem, eu preciso do Google Drive, o que eu faço, pelo amor de Deus, né? E assim vai, ele te dá todo o suporte te falando tudo, ó, tu precisa da peça tal, tu compra isso, eu providencio tudo para ti, depois ele entra dentro da tua máquina com trabalho remoto, faz tudo, e tu não tem aquela preocupação, porque outra coisa que tu falou muito importante, tu tem os colaboradores, teus parceiros, mas quem está te contratando nem sabe o quantos parceiros tu tem. Claro que quem te contrata até imagina, porque a gente sabe que tu não pode ser um super-homem e fazer tudo sozinho, né? Mas tu Claro. dá a segurança que passa tudo por ti. Porque, tipo, quando alguém contrata a TI Quality, sabe que ali atrás vai estar o Carlos. Então, sabe que o Carlos, eu vou poder falar com ele se der algum problema e eu ter a segurança. Então, é essa que faz a diferença do ser empreendedor. Boa, perfeito, Clara. Perfeito, essa tua colocação. Eu acho que é por aí mesmo, porque assim, olha, eu tenho amigos que assisti amigos fazendo essa migração, não agora, mas anteriormente, de sair de um processo de carteira assinada, aquilo que a gente falou, todo aquele cenário de segurança e tal, pô, vão empreender um negócio. Primeiro, tu tá preparado para trabalhar depois do horário? Porque se tu pode, como tu falou, tu pode estar trabalhando numa empresa, tu ter o teu cargo, e tu ter uma postura de empreendedor que é, no mínimo, querer o teu crescimento.
né? Ou querer empreender, tocar projeto, né? Então tu tem várias frentes dentro do teu trabalho que tu pode empreender. Claro que para tu ter o teu próprio negócio é diferente, mas dentro do teu trabalho, do teu emprego, qualquer iniciativa que tu for fazer, ela precisa dessa veia empreendedora. E dentro das empresas, os processos que acontecem tem muito sangue e suor das pessoas que estão envolvidas, senão realmente não acontece. Então, esse cenário assim, as pessoas estão comprando a minha cara, né, a minha credibilidade, e esse é o maior ativo que eu tenho. Esse é o meu ativo. Então, especificamente na questão de TI que tu estava comentando, por que eu optei por atender empresas mais enxutas, vamos dizer assim, com a estrutura mais enxuta? Porque, primeiro, que eu vi uma oportunidade. Quando eu trabalhava com esses parceiros, logo que eu abri a empresa, o foco deles era atender grandes corporações. Então, a gente atendia, poxa, os hospitais aqui de Porto Alegre, grandes redes de loja, indústrias aqui, né? E então, eram mega estruturas. A gente falava com o gerente de TI lá para vender as soluções que as empresas trabalhavam. Só que eu vi que muitas empresas menores precisavam de serviços também, demandavam. Hoje, TI é estratégico em qualquer negócio, tia. Se tu quer ter um negócio por menor que seja mais enxuto, se tu não tiver um computadorzinho ali para tu lançar uma planilha, se tu não tiver um celular legal, nós estamos falando de TI já. E daí outra coisa, é segurança de dados, né? Poxa, eu tenho meus dados no computador, no celular, eles estão seguros, eu tenho backup. Então aquilo comentou, um Google Drive para mim ter um backup dos meus arquivos. Isso tudo são coisas que numa empresa grande, as soluções tu projeta tudo mega, né? Pensando em 300, 400 usuários. E em empresas menores, as demandas acontecem só que em menor escala. E daí o que acontece? Eu poderia, quando eu vou atender uma empresa grande, o leque de serviços que eu vou ofertar é menor, eu vou trabalhar mais específico em cima de uma solução ou um produto, eu vou trabalhar com licenciamento de Microsoft, vou trabalhar com venda de computadores ou servidores, né? São coisas bem distintas. Numa empresa menor, eu posso ter um leque de serviços um pouco maior, eu posso vender o meu conhecimento, né? E é assim que eu procuro trabalhar. As empresas grandes, elas têm departamentos de TI com pessoas muito bem qualificadas, enquanto que as empresas mais enxutas, menores, elas não têm um profissional de TI à disposição dentro de casa, né? É caro isso, não é assim. Então, aí que eu aproveitei, né, aquele lance de pensar assim, que tipo de produto eu posso ofertar e serviço. Eu percebi uma oportunidade que era as pequenas empresas. E hoje 100% do meu trabalho, se não é 100%, a grande maioria, é até 20, 30 usuários, que é o foco dos clientes que eu atendo. Né? Usuários que demandam usuários de rede, vamos dizer assim, porque uma indústria calçadista, por exemplo, ela pode ter 200 funcionários. No escritório ela tem 5 e tem 195 na área de produção. Mas o que me interessa são os 5 da administração que logam em sistemas e demanda backup, demanda um website, demanda computadores. Então, dentro dessa linha de trabalhar com parceiros, a primeira coisa que eu fazia nas redes que eu atendia era botar equipamentos de qualidade, né? Muitas vezes tu chega num cliente, mas os computadores estão sempre quebrados, estragando, e daí a visão de administrador, né? Computador quebrado é equipe parada, computador lento é produtividade mais baixa. Quanto está custando isso? Quanto custa a hora? A gente consegue medir quanto tempo a tua equipe fica parada porque os computadores são ruins ou está quebrada? Então, se tinha aquela coisa de suporte de TI, assim, o cara profissional da TI terceirizado vem aqui uma vez por semana, passa um antivírus nas máquinas, dá uma geral e vai embora. Isso aí acabou, não existe. As coisas têm que andar sozinhas. Então, eu sempre colocava equipamentos bons, de qualidade. Aí vamos falar em marca, botar um equipamento da Dell, da Lenovo, da HP. E eu percebi que a Dell tinha um programa de parcerias também, que é o Dell Partner Experts, que ela valoriza e premia os parceiros que indicam equipamentos dela. Para mim era um ganho duplo, porque as redes que estão com equipamentos de qualidade, as redes não param. E eu, por mais que eu seja profissional de TI, eu não quero que a tua máquina estrague toda hora, Cláudia, para tu ficar me chamando. E isso é muito ruim, não é legal, porque cria uma relação de vínculo que não é legal. As pessoas vão lá me ver quando tem problema. Claro que os problemas acontecem, a gente tem que resolver,
mas eu quero ir lá para te vender coisas novas, para vender soluções, e então, nesse ponto, os parceiros entram, né, para a gente poder ter um foco, né, no que eu me propus a fazer, que era atender empresas enxutas. Então eu tenho parcerias para alguns serviços eu atendo, outros eu tenho parceiros que me ajudam, e eu acho que no meu mercado eu consegui me inserir bem nesse nicho. E então é mais ou menos isso também o lance de empreender, né? Definir no que tu é bom, né? E eu só pude descobrir isso porque eu testei antes de eu parar, antes de eu migrar e de eu abrir empresa e de eu projetar tudo isso. Eu comecei a me aventurar em fazer uns atendimentos em sábado, que é o horário que eu podia, depois do horário de trabalho, eu ia na casa de algumas pessoas para já fazer e eu via, pô, tinha um feedback positivo. Eu disse, cara, isso aqui, pô, eu vou lá, faço isso e a pessoa me paga tanto. Cara, se eu fizer isso aqui todos os dias, eu posso juntar tanto, pô, no mês, cara, tá bonito, tá ótimo. Então, essa postura, assim, de botar a cara a bater mesmo, e dar a cara a tapa na rua, é importante. E aquilo que tu comentou, dono de negócio, cara, não tem glamour em empreender, não existe, tá? Empreender é trabalhar depois do horário, até agradecer a minha filha, a minha esposa, que entenderam e me ajudaram sempre nesse lance de trabalhar. O meu escritório sempre foi home office. Eu fiz isso em 2007, já é vanguarda, né? Agora todo mundo fala em home office, muito bonito, eu faço isso desde 2007. Então elas me ajudaram, entenderam o meu horário de trabalho, como as coisas acontecem, e empreender em casa com o escritório home office. Rola o seguinte também, de manhã não interessa, no meu horário de trabalho, eu levanto, boto o meu uniformezinho e estou sentado na frente do computador trabalhando. Não tem essa de, meu escritório é home office, eu vou trabalhar de pantufa, de chinelo. Isso aí não existe. Eu tenho que me fardar para entender que eu estou virando a chave e agora eu sou profissional. E às vezes, claro, trabalhar depois do horário, às vezes isso fica um pouco pesado, né? É um processo que a gente tem que cuidar também, e eu estou tentando melhorar nesse ponto para regular um pouco os meus horários, porque senão, é uma loucura. O meu WhatsApp às 11 da noite tem gente me chamando para resolver coisas, eu digo, cara, não tem chance, amanhã não tem como. Mas sim, é isso, eu acho que o processo de empreender é muito de não ter medo, de pôr a cara, e a tua cara realmente a tua credibilidade, né? Isso que a gente vende, principalmente prestador de serviço, que nem eu, né? E tu também, né, Cláudia? Alguns amigos às vezes falam para mim, eu não atendo ligação de pessoas que eu não conheço. Eu também não respondo WhatsApp depois das 8. Eu disse assim, olha, para mim, tudo que acontece de uma ligação pode ser um cliente potencial. Então é o seguinte, eu atendo todas as ligações, até depois me ralo, que às vezes é aqueles de marketing, né? Mas sempre pode ser, né? Respondo todos os usuários, quando não dá, cara de olha, gente, agora deu, né? Porque eu vou até meia-noite ali respondendo para cliente. Mas eu acho que é isso que faz, é o diferencial da gente, né? Então, esse é o diferencial. Exatamente. Então, eu acho que isso que é bacana, assim, é o cliente te ligar, né? Porque eu também optei por ter os meus colaboradores, mas ser uma estrutura enxuta, para realmente eu não desperdiçar esse contato com o cliente. Quando o cliente me liga... Isso é bem importante. Eu sei qual é o cálculo que a gente fez, eu sei qual foi a apresentação de diferença, eu sei qual é o problema, qual é a dor daquele cliente, eu sei todo pelo nome, eu sei o rosto, quando me liga, já é o cliente tal, enfim, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes sai do controle, mas a gente tem que retomar, porque eu acho que esse é o diferencial, porque grandes empresas prestando serviço, vamos dar um exemplo, uma loja, por exemplo, Lojas Renner ou uma boutique empreendedora pequena da esquina. Óbvio que é diferenciado tanto o produto na qualidade quanto o atendimento, né? Então, isso que a gente tem que ter isso bem na consciência, né? E assim, em relação aos parceiros e no processo de empreender alguma coisa, algum tipo de negócio, primeira coisa, faz um planinho de negócio básico, avalia um fluxo de caixa, quanto que eu posso ganhar, se isso aqui vai virar sério, se a coisa realmente engrenar, pega uma assessoria contábil, pega um contador de confiança, porque empreender não é trabalhar na informalidade, né, gente? É diferente.
A gente tem que, senão tu não vai poder atender as empresas, tu não vai poder emitir nota fiscal. Estrutura bem a tua empresa com um contador, é simples, é barato e muito eficiente. Pega um contador para tu abrir uma MEI, que seja uma microempresa individual, ou formaliza uma limitada, faz alguma coisa. O Sebrae também tem muito material e muito apoio para quem está pensando em empreender qualquer tipo de negócio. Tem muito material, entre em contato, que eles têm assessoria com preço super bom para quem está pensando em abrir um negócio, para quem já está com a roda andando e quer aprimorar, quer melhorar os processos. Porque o processo de formalizar o empreendimento, isso é importante para a gente poder crescer, né? Para poder ter algum sossego, porque senão daqui a pouco vira um caos as coisas, né? Então, definir os horários de atendimento é importante. Eu geralmente atendo todo mundo que me chama, às vezes fora de horário, nem que seja para dizer, cara, agora eu não posso ver isso, não tenho a menor chance. E isso que no meu trabalho de serviços de TI é importante, porque as pessoas, eu conheço o histórico delas, né, da máquina, das redes, o que aconteceu, como é que foi, e eu sentia isso quando eu trabalhava no outro lado, que eu precisava de algum serviço de TI, cada vez vinha um cara diferente para resolver aquele meu problema, eu tinha que contar toda a história de novo, e, putz, isso é um negócio chato, né, e no meu caso, é aquilo que tu falou, eu não posso perder o fio do atendimento, então esse é o meu diferencial, né, é o diferencial que eu trabalho e que eu acho que as pessoas concordam, né, que trabalham comigo. E para a gente ir terminando, né? Porque a gente não pode falar a noite inteira, tá tribom o papo, né? Mas Não. a gente não pode. Queria falar contigo assim, e aí, 2020, veio a pandemia. O que aconteceu com o setor de TI? Teve aumento nas tuas chamadas, serviços, ou tu acha que primeiro deu uma queda, depois voltou? Queria que tu desse essa tua visão. Aqueceu. O mercado de TI aqueceu. Uhum. Faltou componente, muita gente não tinha mais computador em casa, notebook ou desktop, simplesmente tinha o celular e fazia tudo. Todo esse movimento de home office demandou comprar computador de novo, então quem tem filho em idade escolar, daqui a pouco tinha um computadorzinho em casa e daqui a pouco tu tem 2 filhos com séries diferentes no mesmo horário, precisando assistir aula num celularzinho com uma tela bem pequena, não dá, né? Então, teve que comprar computador de novo, teve que comprar equipamento, então todo esse movimento gerou uma demanda e aqueceu o mercado de TI. Tanto por esse lado, que é o setor de helpdesk, service desk, como para o setor de web, né? Eu trabalho com sistemas de websites também, e algumas aplicações bem específicas, e demandou muita coisa, porque marcar presença online, tu tem um site, um Instagram da tua empresa, do teu serviço, tu ter um websitezinho, quem achava que não era importante, no momento que daqui a pouco fechou o ano passado, fechou o comércio aí por um bom tempo, se tu não tinha nada online, meu amigo, a coisa complicou, porque era o único caminho que tinha para vender alguma coisa, não precisava ter um e-commerce, mas tu ter um site, ou ter presença online, ou ter um WhatsApp ativo, porque as coisas acontecem ali. O WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta de trabalho, assim, eu fico uma hora sem olhar meu WhatsApp, quando eu volto é um susto, assim, porque é muita coisa acontecendo. Então, na pandemia, o mercado de TI aqueceu, de fato. Alguns clientes que eu tenho que trabalham mais na área de restaurantes, serviços, eventos, sofreram bastante, né? Tiveram que se reinventar, daqui a pouco trabalhar com delivery, com teleentrega, com outras formas, para manter o negócio aberto. E é aquela coisa, né? Aconteceu a pandemia, fechou tudo. Ou a gente fica reclamando, né? Ou a gente fica reclamando, ou a gente se mexe. Não tem muita escolha. Infelizmente é isso, né? E eu sei que foi bem difícil, eu não estou dizendo que também foi fácil, pelo contrário, teve muitos setores que fecharam mesmo, não tinham o que fazer. Mas até nesse momento, esses segmentos tiveram uma oportunidade, de uma maneira bem difícil, mas daqui a pouco reinventar e fazer alguma coisa diferente, né? Dentro do seu próprio negócio, reinventar o sistema de entrega do produto. Mas eu tinha um restaurante com saguão, fechou o saguão ano passado, os restaurantes ficaram fechados, até começar a reabrir com 50%, um ano perdido. Bom, vamos trabalhar com teleentrega, vamos se mexer, porque senão ou a gente se mexe ou a gente morre reclamando. É duro, mas é a realidade, sabe? É bem difícil, mas
Mas assim, no meu mercado especificamente de TI aqueceu. As fábricas de equipamentos estavam com dificuldades de componentes também, inclusive por causa dos fechamentos mundo afora, e em função e paralelo a isso a demanda também aumentou. Teve situações de fabricantes que eu trabalho de equipamentos que, poxa, prazo de entrega que era de uma semana, 10 dias, estava batendo 30, 40 dias de entrega de equipamentos. Então, isso aqueceu, o mercado de TI aqueceu nesse período. Então, imaginei. Como tu falou, né? Na crise é assim, quem não se prepara, né? De repente o capital de giro já não existia, né? Aí não teve como segurar, imagina um ano e pouco, nós já estamos assim, né? Mas quem se reinventou, né? De repente até se redescobriu, tem muita gente que abriu seu negócio em plena pandemia. Eu conheço que está muito bem. Vários, conheço vários também. E teve realmente mercados que aqueceu, como o mercado da TI, mercado de supermercados, farmácia, né? Os pequenos armazenzinhos de bairro. Então, teve muita coisa. Esses armazéns, claro que as pessoas ficaram mais em casa, começaram a consumir mais alguns tipos de produtos, como o produto de supermercado, mas o armazenzinho que se mobilizou e se coordenou para fazer teleentrega via WhatsApp, cara, esse aí surfou. Esse surfou na onda. Né? E o outro que não gostava de WhatsApp, eu não gosto desses negócios, isso não é para mim, cara, talvez tenha fechado as portas. Então, essas situações, geralmente, elas instigam a gente a realmente sair fora da caixa um pouquinho e fazer as coisas de um jeito diferente. É um desafio, às vezes tu não tem tempo para fazer isso, infelizmente, mas por mais que o teu fluxo de caixa não comporte aquele gap de tempo que tu vai ter para adaptar o teu negócio, o quanto antes tu agitar melhor, o quanto antes tu perceber o cenário mudando e te adaptar melhor. E o que eu achei muito bacana nessa pandemia, para a gente terminar, é essas próprias lives, né? Porque o que acontece, né? 2020 que começou a bombar, assim, acho que lá por abril e maio começou a surgir as primeiras lives, aí foi uma loucura. Porque o que eu achei bem bacana, assim, ó, é que pessoas desconhecidas tinham tanto conteúdo para entregar de uma forma free, né? O quanto que a gente aprende. Então, isso eu achei sensacional. E aí, o que acontece? As pessoas não estavam acostumadas com a câmera, aí algumas iam pelo Zoom, ou Google Meeting, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, enfim. Mas todo mundo começou a botar a cara a tapa, né? Então, de uma forma assim, ó, eu não tenho muita intimidade, mas vamos lá, vamos. Então, isso também foi uma forma maravilhosa de empreender, né? Então, eu achei isso muito bacana. Sim, os professores tiveram que se reinventar, né? Eu tenho algumas clientes de um pouquinho mais idade, assim, que tem um pouquinho mais de dificuldade com o lance de tecnologia, que elas me ligavam 8 da noite, eu vou entrar numa aula daqui a 20 minutos, me ajuda, porque eu tenho que entrar no negócio, no Zoom aqui, e como é que eu vou dizer não para essas pessoas, né? Eu ajudo elas, é lógico, né? Então foi bem legal, assim, porque, claro, tem os dois lados, tem o lado mais pesado, mas as pessoas que conseguiram se adaptar, assim, era uma oportunidade muito grande para se reinventar. E eu acho que a gente sai melhor desse processo, né? A gente sai percebendo que o home office é uma coisa que vai ficar mais forte, as empresas também perceberam isso. Vi empresas de TI aqui de Porto Alegre grandes, né? Com grandes estruturas que implementaram o modelo de home office vão ficar por um tempo ainda, independente de poder voltar. Então, é um movimento assim que realmente mudou muita coisa, mudou o cenário. E isso é uma capacidade que o empreendedor tem que enxergar, tia. O cenário está mudando, ele pode ser a teu favor ou pode ser contra, mas é a maneira como tu vai lidar com aquilo. Poxa, aquela história, se começar a chover eu vou vender guarda-chuva, cara, não interessa. Mais ou menos o empreendedor tem que estar mais ou menos nessa linha, a gente não pode se entregar. E quando a gente empreende, né, ou pro cara que é vendedor, porque o vendedor é um empreendedor diário, né? Uma coisa que eu ouvi no começo que é interessante, que é assim, cara, o empreendedor ou o vendedor que ganha comissão, ele tem que ter a consciência todo dia quando ele acorda que ele é um desempregado, ele tem que batalhar pelo que ele vai conseguir. Então esse é o espírito, né? É verdade. É verdade. Mas, Carlos, adorei falar contigo. Eu queria que tu deixasse Cláudio. o contato da TI Quality para quem quiser te contratar, se quiser deixar uma palavra final para o empreendedor. Adorei. Não, eu acho que... Todo mundo falando aí dos comentários que estão adorando a live.
Não, acho que a gente já falou bastante, eu não, acho que principalmente não ter medo, dá uma estudada antes, não tenha medo e pesquisa, tia, na internet tem material para tudo, a internet está aí, diariamente eu preciso de material, eu preciso estudar um equipamento, eu tenho que estudar manual, eu tenho que pesquisar, ler, tá tudo de graça na internet, então quer pesquisar sobre determinado segmento de mercado, determinado produto, estude primeiro bastante, né? E não tenha medo, né? Porque também empreender é um desafio. Eu gosto de desafios e eu acho que é um desafio para quem gosta de desafio e ser desafiado é uma coisa muito legal. E a satisfação que isso dá no momento que tu atinge um ponto que tu considera assim, poxa, que legal, o meu negócio está andando, eu estou conseguindo ter a minha renda bacana em cima disso aqui, poxa, isso é uma satisfação que dinheiro no mundo paga, por isso que às vezes a gente trabalha depois do horário, porque o empreendedor ele realmente ama aquilo que ele faz. E às vezes a gente trabalha, né, se ferra um pouco nos horários, mas não adianta, tá na veia, tá no sangue aquilo. Então, é isso. É verdade. Bom, e Tá deixa o bom? contato da TI Quality. Sim. O meu site é tiquality.com.br, lá tem todos os meus canais de contato, telefone, WhatsApp e os serviços que eu presto, né, que a minha empresa faz. E então é isso. Então tá, te agradeço mais uma vez. Agradeço todo mundo aí que está nos assistindo. Quem não conseguiu assistir, porque eu sei que a vida da gente é corrida, vai ficar gravado no IGVT do Instagram. E daqui a umas 2 semanas, vai lá para o nosso canal no YouTube, que é o Laranja Maranguelo Peritos Consultores. Então sigam nossas redes. A nossa empresa é de consultoria empresarial, contábil, perícia contábil, auditoria. Então segue a gente, que a gente tem sempre bastante novidade. Então até a próxima quinta, com um outro ótimo empreendedor para a gente entrevistar.